Gente linda, como vocês estão? Bom dia! Vão chegando, vão convidando pessoas para estarem aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que eu adoro, que é a autoimagem. Como a gente se olhar no espelho, se olhar aqui na selfie do celular e falar, que maravilhosa, uau! E se apaixonar por si mesma. E eu convidei a Juliette, que é uma das palestrantes da Essência Genuína, esse evento que é a Noite Íntima Feminina online. A gente vai fazer a nossa pomada íntima feminina juntas. E antes disso, a gente vai ter um papo super legal com essas palestrantes e esse evento todo vai ser online, Essência Genuína. Então, vou convidar aqui a Juliette para entrar, para a gente bater esse papo. Chega aqui. Se cair, a gente volta. Aquelas coisas, né, gente? O Instagram tá daquele jeito. Oi, Oi, Ju! Bom bom dia! dia, tudo bem? Deixa eu só ajeitar Tudo aqui. bem? Deixa eu ajeitar aqui. Prazer estar aqui nessa Que sexta-feira delícia! maravilhosa. Já achei Que 50 reais delícia! perdido na minha bolsa. Então o dia começou bem incrível. Que maravilha, Ju. Então, assim, hoje é uma conversa sobre a nossa autoimagem e eu queria começar te contando uma coisa que é muito interessante na minha vida. Que eu sou uma pessoa que eu chego nos lugares, as pessoas convivem assim um pouco comigo, assim, 2, 3 dias. Quando a gente vai em evento, em imersões, em lugares que a gente convive um pouco mais, então a gente conhece mais profundamente, né, as pessoas. E uma pergunta muito corriqueira para mim, Ju, é assim: você sempre teve essa autoestima? As pessoas ficam desconfiadas de mim. Da onde que eu tirei isso? Amiga, é bem importante você pontuar isso, né? Porque existem coisas na vida que a gente acha que é assim, impossível acontecer. E a gente fica, cara, como é que é possível, né? Uma pessoa se amar tanto, se gostar tanto. Tem um livro, não sei se você já leu, que eu baseio também muitas, assim, muita coisa na minha consultoria. Eu transformei depois que eu li esse livro, porque ele foi de alto impacto para mim. Olha que eu leio muita coisa e muita coisa variada, que é o Você Pode Curar a Sua Vida. Então, ela vai fazendo questionamentos, né, de como é que está a nossa autoestima, que quando eu fui lendo, eu fiquei, caramba, eu faço isso, então talvez não esteja uma coisa tão boa. E aí a gente volta para aquele ponto. Às vezes não está tão bom, a gente acha que está incrível, e já já eu cito os exemplos que ela cita no livro. E quando acontece algo que a gente não está preparado, que tira a gente da zona do conforto, aí às vezes a gente sente aquilo muito mais forte. E fica sem entender o porquê. Né? E aí a autoestima ela é diretamente ligada de como a gente se sente internamente. Então, assim, você é totalmente conectado com o sagrado feminino, totalmente conectado com o belo, totalmente conectado com a própria essência. E isso faz muita diferença quando a gente pensa em autoestima. Eu trabalho a ferramenta que é a roupa. E aí é uma das ferramentas que ajuda na autoestima e é uma ferramenta externa. Então, eu já tive a cliente que passou por um processo de terapia e na terapia a terapeuta indicou uma consultoria de imagem, ou seja, essa pessoa já estava trabalhando as características internas e a terapeuta percebeu que, peraí, ela tem que colocar isso para fora, ela tem que externar isso, tem que ficar claro na imagem. Como já aconteceu de várias clientes virem fazer uma consultoria e sair da consultoria percebendo que, peraí, eu tenho que fazer terapia. Porque começa a construir por fora e dizer, não, tem algo mais aqui que tem que ser trabalhado. Então, tudo isso que tem fora tem que estar muito forte dentro, né? E eu tenho certeza que no seu caso tem muito forte disso, de você chegar tanto na sua essência, que aí quando a gente realmente capta a nossa essência, a gente entende que é isso, a gente entende a nossa missão no mundo, o que a gente veio fazer, cara, muito difícil a gente alcançar isso, chegar até a nossa essência e a nossa autoestima não se elevar, né? E fora que, inclusive no seu caso, tem essa coisa toda da expansão.
Eu digo que quanto mais eu trabalho com o belo, mesmo que eu estude regras, coisinhas que a gente vai seguir para poder projetar, porque quando a gente vai pensar em estratégia, tem também algumas regras por trás, a gente percebe os padrões, né? Não são nem regras. Então a gente vai percebendo os padrões e vai adequando esses padrões. Mas quanto mais pessoas eu encontro, quanto mais pessoas eu trabalho e mais diferentes elas são, mais eu consigo ampliar os meus olhos para o belo. Então, tem coisas que hoje eu consigo olhar e dizer que é lindo e admirar de forma genuína, que há anos atrás eu ia olhar e dizer: não, tá errado, vamos mudar tudo, botar no liquidificador e vamos fazer de novo. Então, essa busca pela autoestima, realmente, na minha opinião, começa nessa busca da nossa essência, começando a captar quem nós somos, né? O que que tem dentro de mim que só eu tenho e que assim é tão forte que quando eu me desconecto disso, parece que as coisas não andam, não fluem. Eu não sei se quem está nos assistindo já passou por isso, de o mundo está acontecendo e parece que a nossa vida não está, né? As pessoas fora estão vendo tudo acontecer e a gente, assim, no nosso cantinho, no nosso quarto, a gente diz: cara, não está funcionando. E é esse distanciamento da essência. É por isso que no meu trabalho também eu busco muito isso. O que é que está intrínseco nessa pessoa que eu não posso deixar de considerar? E o que é que às vezes a pessoa chega querendo modificar, que eu tenho que alertá-la que ela não pode modificar. Que aquilo nela é legal, né? Ah, então tem coisas que você chega na pessoa, olha e fala: isso aqui tem que manter, isso aqui é o fio condutor da tua imagem, né? Exatamente. Que lindo, Juliette. Assim, eu ouvindo você, eu percebo que o nosso trabalho é muito, chega no mesmo lugar. Né? Porque você está trabalhando com a roupa e eu estou trabalhando com o auto-amor, com a autoestima. Por quê? Quando uma mulher começa, um homem começa a usar cosméticos naturais, eles entram pela nossa corrente sanguínea, eles começam a pertencer ao nosso organismo. Então, aquele alecrim, aquela lavanda, aquele gerânio, ele vai entrar dentro da gente e vai trazer essa saúde, essa imunidade, né? Uma pessoa que tem a imunidade forte já não fica tão doente, já não tem tanta alergia assim. Isso tudo vai melhorando o dia a dia da pessoa. Né? Uma pessoa que acorda com alergia, já espirrando, já, ai, que saco, ai, reclamando, né? Então, assim, são coisas que podem ir minando o nosso dia a dia, né? E a gente nem percebe que, de repente, pela pele, a gente pode ir melhorando, né? Dei aqui o exemplo da alergia, da rinite, mas, gente, são inúmeros, né, os exemplos. E assim, quando a gente vai tendo um dia a dia melhor, uma vida melhor, com mais imunidade, o que que acontece? A gente começa a ter um cabelo forte, uma unha forte, uma pele, né, firme. E isso tudo vai dando a firmeza do nosso corpo, essa estrutura, né, que é o nosso corpo, que é o que a gente vai precisar vestir depois. Eu tenho até um vídeo e no meu curso da imersão em biocosmética, lá na mentoria Colmeia, Ju, que eu ensino as mulheres a terem a sua própria marca de cosméticos naturais e faturarem com isso, eu tenho uma aula só sobre a roupa, o tecido. Eu falo sobre isso, porque eu vejo assim que quando a gente usa tecidos assim que combinam mais com a nossa pele, que deixam a nossa pele respirar, né? Isso também vai deixando a gente mais bonita, mais elegante, com um estilo que também tem a ver com o nosso lifestyle, né? Exatamente. E bem importante você trazer isso, porque assim, a moda, ela tem, antes de ser consultora de imagem, eu fui estilista. Então, eu já tenho aí 18 anos na moda, assim que eu conto, não, de profissão mesmo, fora o que eu já gostava, o que eu já lia, o que eu já acompanhava. E aí, o que que acontece? Quando a gente começa a fazer esse estudo da moda, a moda ela tem uma dívida muito grande, né, com a gente, com o planeta, de ser realmente a segunda indústria mais poluente, só perdendo para a indústria do petróleo. E a gente tem também uma série de outros fatores que fazem a moda ter uma dívida muito grande mesmo com a história da humanidade. Uma delas
é essa questão da relação da saúde e do próprio tecido. Então, eu moro em Natal. Não sei se você conhece Natal. Conhece? Natal eu acho que eu conheço, mas já faz tanto tempo, Tanto tempo, Juliette, não que eu é? nem posso Bom, dizer que eu conheço, vamos não. voltar, né? Fazer esse encontro presencial. Aqui também. E aí, o que que acontece? Natal, ela é muito quente. E ela é úmida porque é próximo do mar. Então, assim, aqui venta muito, é um vento mais úmido porque tem o mar, mas é muito quente. Então, o que que acontece? Existem alguns tecidos que realmente não nos ajudam. Não ajuda. Então, quando tem muito poliéster, quando não tem tanta tecnologia, e aí você tende a suar mais, né? Eu vivo isso na pele porque eu tô na academia. Na academia eu não suo tanto, mas teve uma época que eu corria. E o treino de corrida era um treino que suava muito. A gente tinha um treino que eram 18 tiros, tinha que fazer 200 metros em 30 segundos, e sei lá o quê, então eu terminava esgotada. E eu sempre prezei por peças mais tecnológicas. Então, tecnologia dry fit, aquela tecnologia que o tecido consegue respirar, que eles usam em camisa dos grandes esportistas, futebol e essas coisas. E uma vez eu quis ir só bonitinha. As minhas roupas de academia são bonitinhas, mas nesse dia eu quis prezar por isso. Joguei uma t-shirt que eu achei bonita, de algodão. Na metade desse treino de corrida, eu não consegui mais correr usando a camisa. Eu estava com top por baixo, tive que correr de top e de calça, porque ela já estava encharcada. Então, além de ter pesado, aumentou o peso para mim, né? Aquela peça ficou mais pesada, ficou encharcada, eu não respirava. Eu disse, se eu não tirar essa camisa agora, eu não gosto. Eu realmente não me sinto à vontade de treinar só de top e parte de baixo. Mas assim, eu estava tão sufocada que eu disse, eu vou desmaiar. Não vai ser nem da corrida, vai ser do peso da peça. Então, naquele momento, assim, eu realmente internalizei para o treino a importância desse tipo de tecido. Mas no dia a dia é muito importante. Né? Às vezes tem tecidos que eles naturalmente trazem odores que nem são nossos, por causa da própria forma como esse tecido é fabricado, os elementos que trazem ali. Então, nós temos também que ter esse cuidado. E aí eu estava conversando essa semana com uma cliente que uma das crenças dela é a crença de que imagem não é importante. E essa e assim, com muitos anos de trabalho, eu comecei a identificar que, cara, às vezes a pessoa ela não se veste bem, não é porque ela não tem dinheiro, é porque ela tem alguma crença. Né? Então, se ela vai se vestir muito bem, ela vai ser a nariz empinado da turma. Foi uma coisa que a mãe dela, o pai dela disseram lá atrás, e ela internaliza isso, ela já nem, ela não faz parte da personalidade, ela tem uma personalidade formada, mas tem essa crença. E aí essa é uma cliente que ela vivia tentando me convencer a comprar de um site específico internacional, que tem coisas que são mais baratinhas. E aí ela fez, mas você tem preconceito. Eu disse, olha, não é preconceito. Não é a mesma qualidade. Então, eu já comprei, eu até tentei comprar, porque eu já tive várias clientes que disseram, não, vai, é bom. E aí eu disse, não, para eu dizer que não é bom, eu tenho que testar. Então, eu comprei da marca mais cara desse site. Quando eu peguei, que eu comparei as peças que eu tinha, que nem sempre foram muito caras, às vezes eu aproveitei uma promoção, eu garimpei, eu estou sempre em loja, eu estou sempre vendo site, então eu vejo muita coisa legal por um preço muito bom também. Eu disse, cara, quando eu comparei, que eu disse, eu visto esse short e eu fico 5 vezes mais arrumada com ele, automaticamente eu coloquei o short, é um tecido bom, tá bonito, me vestiu bem, deixou tudo que tinha que estar no lugar, ficou tudo bonitinho, não está marcando nada, eu não tenho que estar preocupada se está marcando, se está vendo, se não está vendo. E aí eu coloco uma outra peça que eu tenho que acrescentar vários elementos para parecer realmente bem arrumado e bem acabado, no final das contas não vale a pena. Fora a durabilidade. Então, assim, eu tenho peças de anos, mas é assim, não é 5 anos, é 6, 7, 8, 10 anos. E que realmente duram muito tempo. E isso também, né, se torna sustentável. E isso também é um respeito com o nosso corpo. Da mesma forma que a gente vai olhar, passa a pomadinha para cuidar do nosso corpo, a roupa também tem que vir como esse cuidado. Né? Por isso que eu digo que são pilares. E aí cada uma entra em um ponto específico para a gente chegar nessa essência e fazer com que a vida se torne algo mais fácil, algo mais leve. Patrícia está dizendo que está se identificando aqui. Coisa Não, boa. esse é um assunto que para todas nós é um drama, né? Assim, porque
Por exemplo, Paty, eu tive sobrepeso desde que eu nasci. Eu nasci com displasia coxofemoral, fui para uma tala, fiquei na tala ali os primeiros 6 meses de vida e já fui ficando gordinha ali. Então eu já cresci uma menina que não era gorda, mas era gordinha. Você olhava e falava, parrudinha. E era muito difícil encontrar roupa para mim. Sempre foi, na infância, na adolescência, na juventude. Agora que as coisas estão começando a se abrir nesse universo de se vestir. Então, para mim, Juliette, muitas vezes, por anos e anos, abrir o guarda-roupa era quase que assim, abrir a porta do inferno, Eu imagino. sabe? E eu percebi que eu, ao longo, né, da minha infância, da minha adolescência, que eu precisava ter uma organização com isso, porque era o tema difícil do meu dia a dia. Eu perdia muito tempo ali na frente do guarda-roupa. Então, com o tempo, eu fui começando a ficar esperta para isso que você está falando. Algumas roupas que são peças chaves para me deixar elegante. E como eu nunca tive a oportunidade de escolher a roupa, é sempre a roupa que me escolhe, aquela roupa que serviu, glória a Deus, vou comprar, seja o preço que for, né? Uhum. E aí são essas roupas que eu tenho e são essas roupas que eu preciso combinar. E olha só, Juliette, para você ter uma ideia, eu sou formada em 3 faculdades de arte. Eu sou bem cabeçuda. 3 faculdades de arte eu fiz em 8 anos. Em uma delas, eu tinha aula de composição, né? Então, de história da arte, das cores e de composição. Nessa aula de composição, então, no meu primeiro ano da faculdade, eu devia ter ali o quê? Uns 18, 19 anos. A minha professora de composição, ela me chamava lá na frente da turma, falava, Letícia, vem cá. Isso aqui é uma composição. Você acredita, Juliette, que a minha professora fazia isso? Porque eu me vestia tão bem, eu combinava tão bem as cores, os tecidos, as estampas, que por mais que o meu estilo não fosse um estilo elegante, porque naquela época era difícil uma menina com sobrepeso ser elegante ao mesmo tempo, não, ninguém permite isso, é proibido, É. né? Eu conseguia pegar aqueles tecidos com esse meu olhar artístico e desenrolar o meu visual. Letícia, é engraçado você dizer isso, porque você é bem fora da caixinha, né? Hoje a gente já tem, por quê? Porque mercadologicamente falando, se percebeu que tem um público que precisa se vestir. Então, hoje as marcas elas já começam a se atentar mais, até as próprias discussões, os próprios debates com relação a pessoa gorda poder se vestir bem, poder amar o próprio corpo. Isso independente de ter a defesa de que a obesidade é doença, não é doença, traz uma coisa ou outra, não importa. Então, se é uma decisão da pessoa emagrecer, beleza. Mas e aí? Ela só vai se vestir bem se ela resolver emagrecer? E mais ainda, ela só vai poder se vestir bem depois que ela emagrecer? Porque tem um processo até lá, né? Então, hoje a gente tem mais opções de mercado e tem também esses olhos mais atentos, né? Porque você disse, eu não escolhi a roupa me escolhia. E hoje a gente já começa a trabalhar um pouquinho mais. Eu tenho até um produto que é voltado para isso. Que Eu tenho um e-book. incrível! Eu tenho um e-book que ele vai trazer dicas de como a pessoa plus size, a pessoa gorda, ela começar a se libertar de certas regras que não fazem um mínimo sentido. Não faz. Inclusive, eu vou até lembrar, eu tenho uma cliente, é uma cliente de mala de viagem. Ela vem para mim todos os anos para fazer mala de viagem. E aí sempre é um pacote que ela faz a mala e faz umas compras. E a gente foca em colocar a roupa na mala, mas também para o dia a dia. E ela sempre fazia assim, eu não uso cor clara na parte de baixo. Eu não uso cor clara na parte de baixo. Por quê? Ela tem sobrepeso, só que ela tem uma coxa, um quadril muito largo. É realmente muito grosso, muito largo. Ela fez, não gosto, fica maior. Marca a minha celulite. E isso e aquilo outro. Aí eu, tá bom. Tudo bem. Aí eu aceito, entendo. Eu entendo, mas vamos tentar buscar uma coisa que resolva isso. E aí, ano passado,
ela já é minha cliente disso há mais de 2 anos. Final do ano passado, a gente saiu para comprar e nós encontramos uma bermuda off-white, que era toda forrada. Então, de alfaiataria, mas toda forrada. Então, assim, não marcava absolutamente nada. Aí ela, não vou vestir porque fica muito grande. Porque vai aumentar meu bumbum, que já é grande, e ela tem um corpão mesmo. Então, assim, mesmo que ela fique magérrima, ela vai continuar tendo um corpão. E aí ficou eu e a... Pois é. Então, assim, já é natural, já é essa coisa, né? E aí, eu e a vendedora, não, mas só prove, só por desencargo, só pra gente ver, pronto, só porque a gente quer ver. E aí ela aprovou, já com o look, era uma blusa de poá em cima, que isso também seria totalmente contra as regras. Como é que vai botar um estampo em cima e uma cor clara embaixo? Uau. E aí ela provou, e quando ela saiu, foi assim, eu não precisava de mais um argumento, ela já saiu e falei, meu Deus, eu nunca imaginei na minha vida. E aí são detalhes que, por exemplo, para mim, que tem um corpo magro, que tenho facilidade de comprar, eu tenho um corpo até bem padrão, eu sou um 36, assim, bem certinho, então é muito fácil que eu compre roupa, é uma coisa, né? Eu olhar, me vestir e me surpreender com uma roupa é uma coisa, mas para uma pessoa que sempre acreditou que aquilo nunca funcionaria, é um negócio assim que eu fui no céu e voltei. E ela realmente disse, essa é a minha bermuda preferida da vida a partir de agora. Então, são regras que a gente vai internalizando e que isso também atrapalha o nosso desenvolvimento. E aí você trouxe outra coisa que eu achei importante. A professora ia lá e falava, né, e me trazia como exemplo. E era muito difícil ser elegante tendo sobrepeso naquela época. E aí também é uma outra coisa que está ficando muito em alta essa coisa de que eu tenho que ser elegante com a consultoria de imagem, mas nem sempre é 100% isso que a gente quer. Às vezes a gente quer um ar sofisticado, mas aí a gente começa a meio que entender, e aí eu digo a gente, porque eu também passo por isso, por mais que eu estude, mas eu também passo por isso, porque eu também tenho as minhas crenças que eu vou identificando, eu vou trabalhando, eu vou mudando. Então a gente vai passando por isso, e às vezes a gente também entra em uma caixinha de ficar super preso a isso, quando muitas vezes o que eu queria era uma outra característica que eu não sei como atingir, e sim, um bom acabamento, uma imagem sofisticada, uma imagem gostosa de se olhar. Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente olha para alguém e é bom, você vem das artes, você sabe disso melhor do que eu. Né? Aquele relaxamento que traz uma boa imagem, ou até um impacto, que também é interessante quando a pessoa gosta e quando segura. E aí entram N coisas que podem compor, mas que tem que estar totalmente ligada à nossa essência, né? Cadê? A Paty está fazendo um comentário aqui que eu achei bem legal. Ó. Sou contra essa ideia que a pessoa precisa ser necessariamente esbelta ou estética para se sentir feliz, né? Então, conectar a estética para se sentir feliz. E assim, de verdade, Paty, eu entendo os dois lados disso daqui. Por quê? Por exemplo, eu sendo uma mulher com sobrepeso a vida toda, mesmo que eu tivesse magra, assim, para mim, para o meu biotipo, do meu tamanho, eu fui uma criança grande, larga, e eu jamais seria magra. Então as pessoas olhavam para mim e gorda. Então não tinha outra opção. Era o que as pessoas assimilavam. Então o que acontecia? Eu percebia esse olhar que as pessoas tinham sobre mim. Para vocês terem uma ideia, eu fui uma criança que eu passei horas e horas na frente do espelho, pelada, olhando e falando, gente, eu não tô vendo isso que as pessoas estão falando. Tá vendo como você já era um passinho à frente? Eu conseguia ter esse discernimento, Juliette, mas a dúvida dentro da minha cabeça era muito grande, porque eu olhava no espelho e eu enxergava aquilo. Sou bonita, corpinho ali, pá, bailarina, né, caminho. Desde criança eu sou bailarina. Eu comecei o balé com 4 anos de idade. Então, eu olhava e não via aquilo, mas ao mesmo tempo, quando eu ia para a rua, era aquilo que as pessoas me diziam, independente da minha opinião e de como eu me via.
Então, o que que aconteceu? Olhe o que que aconteceu comigo. Eu fui indo para onde? Para a arte, para o belo, para a beleza. Até me arrepia falar disso. Por quê? Porque era isso que ia me salvar. Entendeu, Paty? E todo mundo aqui. Então, assim, a estética, ela está sendo confundida. E olha, dentro do nosso evento tem a doutora Carol, que é a minha doutora da estética. Hoje eu tenho consulta com ela, vou postar lá nos stories. E a doutora Carol, ela quebrou esse preconceito que eu tinha com estética. E ela está trabalhando em mim coisas que não são botox, não são coisas assim de aparência, mas de trazer mais saúde para esse corpo plus size. Trazer ainda mais saúde, porque é muito difícil das pessoas entenderem que existe sim corpo gordo com saúde. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas estou aqui, sou o maior exemplo disso, né? E não quero discutir isso aí com ninguém. Não quero discutir, não querem entender, não aceitam isso, vão para lá, nem me olhem. Só que o que eu quero terminar aqui falando sobre esse assunto da estética? Foi a beleza que me salvou. Então, como ser uma mulher bela, bela, não é a bonita do Instagram, e Não é tudo o que eu fui padrão. vendo à medida que eu fui crescendo, ou, como a Juliette falou aqui, sendo infeliz, porque jamais na vida irei alcançar o corpo. Jamais, gente, jamais. Eu nunca serei isso. Ano passado, fui no médico, fiz todos os meus exames com o meu médico maravilhoso, que eu amo muito, e ele olhou para mim e falou: Lê, você nunca vai ser nunca, nunca, nunca. Entendeu? E outra coisa, Lê, por exemplo, se você até alcançar, vamos imaginar que você alcançasse esse padrão de magreza, em você ia aparecer uma pessoa doente. Doente, isso mesmo. Ia ser doente, então ia ficar o quê? Cadavérica, porque não funciona com você. Então, já faz um tempo que eu parei de, por exemplo, avaliar o tipo corporal por aquele negócio da ampulheta. Aí eu até esqueço que já faz tanto tempo que eu não trabalho com isso, mas era ampulheta, triângulo invertido, triângulo, não sei o quê. Por quê? Porque, na minha opinião, esse estudo ele partia de um determinado princípio. Qual é o corpo bonito? É aquele corpo que, né, que aí vai falar de harmonia. É aquele corpo que você tem um ombro com a mesma largura do quadril e uma cintura com marcação. Você não tem esse corpo que foi baseado no corpo da Marilyn Monroe. Se você não tem esse corpo, aí você tem que usar as peças para ficar com um corpo que pareça ser assim. Minha gente, aí não fazia nenhum sentido. Eu sou uma pessoa que quando eu emagreço, eu perco logo o quadril, então eu fico parecendo um triângulo invertido. Aí, o que eu fazia? Sainha rodada. Não bota volume no ombro, porque vai aumentar. E para mim não fazia sentido, porque eu acho lindo o ombro com volume. Eu acho lindo saia lápis. Eu acho linda a saia lápis com ombro com volume. E qual é o problema se o ombro vai ficar desta largura? Então, esse estudo, ele sempre partia desse princípio. Tá errado. Você tem que ficar certo. Né? Só um é certo, o resto é errado, tem que ficar igual a esse. E isso sempre me incomodou. E aí eu comecei a fazer o estudo do sistema KIB. Então, o que KIB entende? Existem características no nosso corpo que, se a gente quer harmonia, a gente repete as características na roupa. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa super angulosa. É uma pessoa que, se colocar muita coisa rígida, muita coisa angulosa, funciona com ela. Só que muita coisa rígida e angulosa deixa essa pessoa com um aspecto mais forte. Às vezes essa pessoa não quer projetar isso. Então, como é que a gente usa essas características para compor de uma forma que ela projete o que ela quer projetar? E aí a gente tem as estratégias para fazer. Então, isso para mim fez muito mais sentido. Por quê? Porque a gente sai dessa prisão. Né? Quando a gente fala de... eu não... Que foi a Pato falou, né? Eu acho que não precisa ser uma pessoa esbelta para se sentir bem. Mas qual é o padrão que a gente está olhando? Então, assim, eu, Juliette, me sinto bem com o meu corpo. Mas, sei lá, se eu olhar para o corpo de Sabrina Sato, que eu acho lindo, pode ser que eu questione o meu corpo. Mas será que eu tenho uma estrutura para ficar com o corpo dela, mesmo que eu faça tudo que ela faça? E outra coisa, será que eu estou disposta a fazer tudo que ela faz,
a me privar de várias, porque a gente sabe que para chegar aquilo ali tem que se privar. Para ter aquilo, talvez eu não queira. Eu estou me sentindo feliz assim. Se eu for pensar, né, em determinados padrões, a própria Paola Oliveira é um exemplo. É uma pessoa que leva muito hate. Por quê? Porque o corpo não tá isso, porque o corpo tá aquilo, porque a perna é aquilo. E alguém que eu particularmente olho, eu faço, cara, como é que a pessoa se o corpo? Eu digo, gente, na minha cabeça não faz sentido. Né? E aí é quando a gente volta para a questão da essência. É quando a Letícia entende que, cara, eu nunca vou ser magra como a Gisele Bündchen. E qual é o problema? Nenhum. A Gisele super se dá bem com o corpo dela. Ela entendeu que o corpo dela era aquele. E massa, maravilha. Quando, olha, e para você ter noção de como essa questão de um padrão específico é forte, a Gisele fumava muito. Uau. Ela disse que ela disse que quando ela foi ser modelo, ela não usava drogas, era muito comum. Então, para ela não ser a careta da turma, que ela era muito jovem, ela começou a fumar. Então, era o que fazia ela não ser a careta. E aí a gente sabe, né? O cigarro tem toda aquela coisa emocional, ela realmente ficou viciada e ela fumava muito. E aí, há alguns anos, eu acho que já próximo dela terminar a carreira, ela resolveu parar de fumar. Como ela resolveu parar de fumar, ela começou a sentir gosto de novo das comidas. Então, ela passou a comer mais. Ela ganhou alguns quilinhos. Gente, o que é 2, 3, 4 quilos de Gisele? Com aquela altura toda dela. Não é nada. 3 quilos é muito em mim, que tem 1,65. E não qualquer quilinho a mais em mim, a gente tá certo. Por quê? Porque eu sou pequena. Mas, cara, naquela mulher não é. Ela perdeu vários contratos. Por quê? Porque ela tava acima do peso. Então, quando a gente pensa nesse padrão que é cheio de regras, ninguém tá livre dele. Nós, mulheres, no caso, né? Porque isso é sobre nós. Então, nós, mulheres, não estamos livres dele. A gente olha para alguém que a gente admira, que eu queria ter o corpo, que eu acho esse corpo lindo. Aí a gente volta para aquela coisa. Eu não conheço o bastidor. O que é que realmente falam para essa pessoa sobre aquele corpo? Como é que ela se sente com relação àquele corpo? Então, às vezes, a gente olha para alguém que tem um corpo que é incrível, que a gente diz, cara, foi lapidado, né? Se a gente pensar realmente em um padrão, nesse padrão esbelto e tal, foi lapidado e essa pessoa ainda pode, sim, passar por várias coisas com relação a esse corpo. Como é que a gente consegue sair disso? Entendendo que o nosso corpo é a nossa ferramenta poderosa e que nós conseguimos, sim, olhando para ele e entendendo que ele é o corpo certo, que para ele ser o corpo mais certo ainda, ele tem que estar um corpo saudável. Tem que ser um corpo que aguenta o nosso dia a dia. Tem que ser um corpo que ele quer viver, ele está pronto para viver o dia a dia. Um corpo que aguenta fazer um exercício, um corpo que descansa bem, um corpo que é muito bem ornado. A roupa, ela vai entrar como esse ornamento de um corpo que a gente tem que amar. Então, durante, sim, né, o processo de consultoria, uma das coisas que eu tento trazer cada vez mais é essa certeza de que, cara, o seu corpo é certo do jeito que você quer. E aí é muito mais fácil a gente lapidar aquilo que a gente gosta e ficar satisfeito do que a gente odiar e querer alcançar um padrão que a gente nunca vai alcançar porque a gente odeia o que a gente tem. Então, se eu não gosto do meu corpo, não importa o que eu faça. Não importa quantas plásticas eu faça. O padrão de beleza universal nunca vai ser alcançado. Aí eu vou lá, não gosto do meu rosto, que é meio oval, que não tem um maxilar tão marcado quanto da Letícia. Aí eu vou lá e boto meus preenchimentos e fico com o maxilar da Letícia. Só que eu não gosto do meu rosto. Aí eu já vou achar outro defeito. É diferente de quando... Oi? Pois é. E é diferente de quando eu gosto... Não, eu já gostei, mas, cara, podia ficar um pouquinho melhor se tivesse isso aqui? Eu ia me sentir um pouquinho mais segura se eu fizesse determinada coisa. Ah, eu amo meu rosto, mas eu não tô feliz com a minha ruga, eu acho que o Botox vai resolver. Ok. Só que eu já gosto do que eu vejo. Eu não acho que eu tô errada. Eu não acho que eu tenho que amassar e jogar fora e criar um novo corpo. Eu já gosto daquilo. E isso faz parte desse chegar até a essência. Né? Entender que a minha essência é essa, que esse foi... parece conversa de coach, não deixa de ser. Mas essa foi a capa que foi escolhida para encapar a minha alma enquanto a gente está aqui, nessa terra. Então, isso é muito especial. Veio dessa forma por algum motivo específico.
né? E aí eu vou até falar de mim. Uma das minhas grandes relações com a roupa é porque eu não tinha a possibilidade de escolher as minhas roupas. Eu podia escolher minhas roupas no Natal e no Ano Novo. Então, assim, normalmente era roupa que tinha vindo da minha irmã mais velha, a gente ganhava, minha mãe passava, comprava e tal, mas quando eu realmente podia escolher a roupa, era Natal e Ano Novo. Eram as roupas que eu mais amava. Eu lembro até hoje de uma camisa que eu tinha do Piu Piu e do Frajola, quando eu tinha, sei lá, Uau. 8 anos, 9 anos. Para mim, eu tenho várias marcas, várias marcações de tempo que eu lembro exatamente como era a roupa. Eu digo, cara, era lindo. E o quanto eu queria que as pessoas também se sentissem bonitas. Então, a minha relação também com o Belo foi muito cedo. E aí é diferente da sua. Por quê? Porque eu era a magrela. Eu era a Olivia Palito. Então, enquanto as meninas, sei lá, na quinta, sexta série já tinha perna, já tinha bumbum, eu era uma coisa seca. Completamente seca. E eu fazia, cara, eu nunca vou beijar na boca, porque quem é que vai me querer? Aí eu olhava para as meninas e fazia, caramba, todo mundo aqui é lindo. E eu tô aqui, a feinha, magrelinha, Olivia Palito. Minhas irmãs me chamavam de O Vento Levou. E até hoje eu não assisti esse filme, mas está na minha meta de 2024. E cada corpo vai ter, né? Cada pessoa vai ter. Por quê? Porque nós somos mulheres. A gente veio em uma sociedade que é mais interessante que a gente esteja presa a essas regras. É muito melhor que eu esteja sentada na frente do guarda-roupa, me questionando se eu sou boa o suficiente, se aquilo funciona. Minha vida é uma droga porque nada me veste, eu não sou bonita, eu nunca vou ser beijada. Do que a gente está se reunindo e pensando sobre um super evento para libertar pessoas, para trazer autonomia, para trazer segurança. Então é muito melhor que a mulher se cale e que fique preocupada com isso, né? E que fique preocupada de forma superficial, né? Assim, ali, e que a gente não perceba que tem muito mais coisas por trás, né? Que o meu choro na frente do espelho, porque nada funciona, não é uma coisa tão sem fundamento assim, mas que tem uma solução para ele, Sim. né? E aí essa busca por essa essência, né? E essência é uma palavra muito bonita, né? Por esse É muito linda essa palavra. Nossa, é incrível. E assim, tudo isso, né, da gente se manter se odiando, né? Como você trouxe, cara, não tem, ninguém cabe no padrão, gente. Aí, nem a Gisele Bündchen, nem a Paola Oliveira, nem a Yasmin Brunet, ninguém cabe nesse padrão, né? Então, a essência genuína, que é esse evento que a gente está fazendo agora, no dia 2 do mês que vem, num sábado, é justamente para a gente trabalhar as várias nuances disso tudo, né? Então a Juliette vai trazer mais questões ainda sobre a imagem, vai trazer técnicas, vai ensinar um monte de coisa pra gente. A Juliana Caram vai vir falar sobre a menopausa, a Ivaninha também vai falar sobre menopausa. A Ivaninha vai falar sobre a cocriação, manifestação dos nossos sonhos. Vocês sabiam, gente, que através da nossa mente a gente consegue tudo o que a gente quiser? A Ivaninha, ela fala assim, ó, se eu quero, eu tenho. Ela vai ensinar a gente. Perfeito, perfeito. Isso é muito libertador. E aí a gente vai fazer a noite íntima feminina e ainda tem a Sara, sexóloga, que, ó, gente, vocês vão rir muito, vão chorar muito, vão aprender muita coisa sobre ginecologia natural, como ter esse autocuidado. Então, assim, gente, tudo que a gente está trazendo aqui hoje é para que nós, mulheres, a gente comece a perceber que ninguém cabe nesse padrão, Sabe, cara? sabe? Então, é assim, ó, bora sair desse lugar desse desentendimento sobre a estética, né? Então, esses dias eu tava lá no treino, né? O meu professor botou aqui, ó, meu ombrão para trás, falou Ai, aqui, ó, amo. Letícia, postura é estética. Falei, caraca, prof, é mesmo, ó, postura é estética, vamos lá. Então, assim, a gente confundiu, a gente está confundida, nós somos uma sociedade confundida, a gente não sabe o que é estética. Se você for lá na história da arte buscar o que é estética, não tem nada a ver com isso que a gente está falando aqui hoje em dia, entende? Então, tudo isso, gente, que eu, a Juliette, a Sara, a Ivoninha, a Juliana Caram, a gente está trazendo tudo isso para que a gente possa se libertar
e ter técnicas, ter cartas na nossa manga, livros, filmes, coisas que a gente mesmo vai ensinar, né, a ginecologia natural, para que a gente possa se libertar de dentro para fora. Por que eu falo vamos brilhar? Porque quando a gente brilha, as pessoas chegam pra você e falam assim, como assim que você tem essa autoestima aí? De onde que O vem que esse está negocinho acontecendo aí? aí, né? O que está acontecendo aí? Você Emily, aí. é incrível o quanto atrai, o quanto cria magnetismo, né? É assim, E é isso que a gente quer criar nesse evento, né, Juliette? é, Magnetizar todas as magnetismo. É mulheres, magnetizar, homens. não tem como. Então, assim, se torna uma presença agradável, se torna. Cara, tem como. Eu até costumo dizer, né? Às vezes a gente conhece alguém pelas lentes dos olhos de outra pessoa. E quando, por exemplo, né, se alguém te conhecer através de mim, vai ser difícil essa pessoa não gostar de você. Por quê? Porque o que, é que eu vou falar de você? Cara, é super magnética, tem um astral, tem uma coisa, tem um negócio ali que é diferente. E esse magnetismo, imagina, né, em qualquer lugar que você chegar, se torna muito mais fácil. Por quê? Porque automaticamente já é uma presença que a gente quer estar próximo. Então já dá uma vontade de se aproximar, já dá uma vontade de chegar perto. Há muito tempo atrás, fazendo coaching, é, tanto coach quanto comunicação não violenta fala sobre isso. O livro Comunicação não violenta, que é assim. Normalmente, quando nós temos uma comunicação mais violenta, né, quando a gente externa essa comunicação mais violenta, em vários níveis, ele vai explicar os níveis, na nossa mente, a nossa comunicação conosco é do mesmo jeito. Então, uma das viradas de chave para mim foi entender, cara, se essa pessoa é algo desagradável para eu estar perto 5, 10 minutos, eu sinto muito por ela, que tem que conviver com ela 24 horas por dia. Porque assim, quando eu tô, sei lá, no auge do meu estresse, no auge da minha TPM, e eu faço, meu Deus, tá chato, hein? Vamos aqui dar uma meditadazinha, fazer um Ho oponopono, alguma coisa do tipo, porque tem que melhorar essa vibração. Porque a pessoa que eu estou convivendo, que sou eu mesma, comigo mesma, 24 horas por dia, cara, tem um momento que tem que dar uma descansada. E aí, a mesma coisa acontece com pessoas que, sabe aquela pessoa que quando a gente olha e fala, vixe, lá vem fulano. Mas o que é que tem ali por trás que faz essa pessoa ser e ter essa presença que não é tão agradável, que não é magnética? Então, às vezes, é um detalhe que essa pessoa não pegou, que essa pessoa não percebeu. Às vezes é realmente essa prisão. Eu conheço pessoas que têm assim, corpos belíssimos, de a gente olhar e dizer eu queria, mas você não consegue conversar um minuto. Você não consegue ficar próximo. Então, e aí quando a gente vai observar, faz, cara, às vezes a pessoa ela se perde tanto em querer chegar em um lugar que ela foca tanto só nisso que a gente acredita que é realmente o estético e que na realidade não é, que ela perde o resto. E cadê o resto? Cadê o que vem depois? Por isso que na consultoria eu também falo, não é só sobre parecer, é sobre ser. E aí eu sou, e daí eu pareço o que eu sou. Também não adianta só ser e não parecer, porque aí também ninguém vai adivinhar, né? Pois é. Aí ninguém vai adivinhar. Mas eu tenho que ser. E aí eu sou e eu pareço aquilo. E Uau! isso já é atrai automaticamente. Não tem como, não tem como. E é muito legal a gente ser a pessoa que alguém olha e diz, cara, eu queria tanto conhecer você. Né? Eu queria ter conhecido você. Ai, que massa, fulano falava de você e eu queria saber quem é você. Que legal que eu conheci você pessoalmente. Então, tudo isso são indícios de que a gente está muito próximo da nossa essência, né? E é uma essência que é muito conectada com o belo. E o belo é uma conexão com o divino. A gente não consegue, né? O belo genuíno. E aí a gente sai de novo daquilo que a gente acredita que é estético para o que é realmente genuíno. Né? É por isso que é tão forte. Eu acho muito forte isso, né? A essência genuína. Então, é o que é genuíno. E isso é uma busca incessante porque a gente muda. Mas quanto mais próximo a gente está da nossa essência, até mais fácil se torna mudar sem se perder. E isso também é um reflexo, né? Isso tem que ser refletido na nossa imagem, naquilo que está no externo. Diz Led Na interrompido. verdade, né, Juliette, a gente tem que lapidar muito o nosso ser.
né? Então, Exatamente. essa coisa do belo, estar ligado a Deus, é exatamente isso que eu quis dizer quando a gente busca a estética dentro da arte, da história da arte. Todos aqueles artistas, eles estavam indo em busca do divino, do belo, daquilo que é mais próximo de Deus. A arte foi feita para isso, né? E a essência genuína é para a gente brotar de dentro para fora, né? Por exemplo, uma vez, quando eu comecei a falar dessa coisa do vestir-se, da roupa, de se apresentar, né? Uma aluna minha fez um casaco todo de abelhinha, todo. A mãe dela que costurou para ela, foi uma coisa bem linda, assim. E ela tirou a foto dela indo fazer a entrega com o casaco de abelha. Então, assim, às vezes é um detalhe que você coloca ali. Essa minha aluna é da roça, lá de Minas Gerais. Então, imagina ela, uma mulher da roça, uma cafezeira, indo, né, entregar aquilo toda caracterizada, né? Então, assim, as pessoas olhavam para ela e já sentiam a confiança de cara. Por quê? Porque algo ali na roupa comunicou. Então, muitas vezes não é sobre você estar lá com decote, com não sei o quê, com. Não, é outras coisas, né? É Eu outras agora não coisas. estou aqui, mas eu tenho os meus brincos de colmeia, brinco, anel de colmeia. Quando eu vou falar da colmeia, quando eu vou falar da mentoria das minhas alunas, palestrar, né, que eu falo sobre isso, eu tô com o brinco de colmeia. Quando termina a palestra, que as pessoas vêm conversar comigo, eles falam: Nossa, que coerente! Nossa, por quê? Porque aquilo que eu estou falando, a pessoa está vendo em mim, os símbolos. São símbolos, né? E às vezes um símbolo comunica todo o resto. Então, aquela pessoa que já ficou ali, cosmético natural, mas o que, que é isso? Cera de abelha? Como assim? O que, que é isso? Quando ela olha para mim, ela já fala, cara, tô vendo uma coerência aqui. Tem algo aqui que está coerente. Deixa eu ver melhor esse negócio. E às vezes um preconceito pode virar um super interesse da pessoa ali por um símbolo, né? Então a estética, ela está confundida hoje, gente. Isso é muito importante da gente entender, né? E a indústria da roupa, como a Juliette falou aqui no início da live, é uma das indústrias mais poluentes, né? Assim como a da estética, né? A do cosmético também. E assim, é uma indústria que ainda produz escravidão, por exemplo, gente, pelo amor de Deus, escravidão. A gente Gente, sabe, né? né? É um negócio, cara, olha onde a gente chegou, né? A gente foi na Lua já, tá tentando povoar Marte. Para. Não dá, É, né? Então, assim, não a gente combina, nem tem que combina. buscar lugares dentro desses temas que falem, cara, a gente precisa se vestir? Precisa. A gente vai ficar jogando roupa fora o tempo todo, comprando nova o tempo todo? Não. Então, assim, eu fui uma pessoa que, por ter tanta dificuldade de encontrar roupa, as minhas roupas duram 10, 15 anos. Você sabe, Juliette, que uma vez eu fui no, na festa, numa festa junina da escola que eu trabalhava, 2 anos depois, e eu estava vestida com uma roupa. Fui. Quando eu cheguei lá, tinha fotos num varal, assim, né, dos anos todos do jardim de infância. Eu estava com a exata mesma roupa, eu só tinha Passada. trocado o cachecol. Eu falei, gente, será que isso é Gente, bom? Será então, que né, tá gente? ruim? Então, sustentabilidade, é isso. Ó, mas nesse aspecto, por exemplo, eu faço com as minhas clientes uma parte do guarda-roupa que eu chamo de fantasy. Então, assim, aqui no Nordeste é mais complicado a gente usar o xadrez. Determinadas padronagens, porque a gente realmente relaciona ao São João. E o São João aqui é muito forte. Exatamente. Aí Claro. eu tenho uma saia, que é a minha saia de São João, todos os anos. Eu digo, gente, se me mandar trocar, aí vocês me dão uma roupa, porque assim, eu não vou usar em outro momento. Esse em específico. E aí, no guarda-roupa das clientes, quando a gente começa a ver, sei lá, eu comprei errado. Não, então vamos deixar para esse momento, para o momento tal coisa, para o momento São João, então a gente não tira do guarda-roupa. Próximo ano, ó, São João, usa amarrada na cintura, usa como sobreposição, faz como tal. Enfim. E tem também essa parte no guarda-roupa. Por quê? É uma coisa que realmente aqui, culturalmente falando, a gente usa xadrez, né, determinadas padronagens em específico, né, sobretudo se é aquele xadrez mais avermelhado, enfim. Então tem algumas padronagens que a gente realmente relaciona ao São João. E aí, assim,
já tem, beleza. A gente deixa, todo ano você usa até a peça se acabar, não tem problema. Por quê? Porque você vai usar uma vez, duas, e você vai trazer mais roupa para compor aquela coisa que você não vai usar, né? É diferente. Eu tenho um blazer que ele tem uma padronagem de xadrez, mas já é uma padronagem diferente, uma coloração diferente, que esse eu morro de usar. Por quê? Porque ele super funciona, mas aquele que é mais vermelhinho, que é bem a carinha do São João, aqui no Nordeste não dá tão certo. Então, deixa lá, tem uma peça boa, duas peças boas, e, gente, sem problema. Vai usar por quê? Porque não vale a pena a gente ficar poluindo mais o mundo, gastando dinheiro que você podia estar investindo em outra coisa mais importante. Até em outra peça do guarda-roupa que era mais importante, né? E às vezes não vale a pena porque não vai ter esse uso, né? Mas bem Sim, interessante que total. você trouxe. Incrível mesmo, porque assim, a gente pode ter peças-chaves, né, Juliette, no nosso armário, assim. Então, para a gente ir finalizando, qual seria assim uma dica que você dá para as pessoas para agora, assim, se eu quiser esse final de semana começar a pensar melhor no meu guarda-roupa, mais bonito, Certo, mais sustentável, mais a ver com as minhas características, o que que eu faço? E daí, antes disso, eu queria dizer para as pessoas assim, ó, vou deixar o link da compra do Essência Genuína. A gente está no segundo lote, então corre, porque tá muito lindo e tá chegando o evento. E venham, venham, que tá muito, muito legal. Então, eu vou deixar nos stories, a Juliette também vai colocar nos stories dela. E venham para a Essência Genuína, que vai ser muito incrível. Vai ser uma tarde assim, ó, libertadora. vai sim. Então, a primeira dica é pense sobre aquilo que você quer transmitir. Então, às vezes a gente esquece de pensar sobre isso. Então, o que que eu quero transmitir? Como é que eu quero que as pessoas me percebam? E não é se você acha que as pessoas te percebem dessa forma ou se você acha que você tem essa característica, é o que você quer. Então, eu quero ser percebida assim. Separar aí 5 adjetivos. Isso já vai começar a te dar um norte. E aí, exercício bem prático. Olha para o seu guarda-roupa e aí você tem que ser bem racional nesse momento. Então, assim, o que é que eu não visto mais há mais de 6 meses? E, claro, existem áreas do nosso guarda-roupa que a gente vai usar pouco. Por exemplo, Natal é quente. Tem casaco de frio que eu só vou usar se eu for viajar para fora. Então, óbvio que se eu não viajei nos últimos 6 meses, eu não vou ter usado. Então, sei lá, roupa de festa, roupa de praia, né? Tem ali algumas pecinhas que a gente demora um pouquinho mais a usar. Mas foca naquelas, no geralzão. O que é que faz mais de 6 meses que eu não uso? Cara, eu realmente não uso e acho que eu não vou conseguir mais usar. Já veste essas roupas e vê se ainda cabe, se está vestindo bem, porque às vezes até cabe, mas não está vestindo bem. Às vezes não cabe mais. E outra coisa que você tem que pensar é, a gente tem que parar. Lembra que a gente está falando muito sobre amar seu próprio corpo? Às vezes a gente pega uma peça que, sei lá, a gente tinha 10 anos de idade, mas um dia eu volto para esse corpo que meu peso era tal, e aí a peça vai estar aqui para eu caber nela. Cara, o nosso corpo muda. Então, assim, hoje eu tenho 54 quilos, que é meu maior peso. Mas quando eu tinha 18, eu tinha 54 e meu corpo era totalmente diferente. Eu era assim, saradíssima. Então hoje não faz mais sentido para o corpo que eu quero, que é um corpo um pouquinho maior, né? Eu quero um pouquinho mais de carne. Então, assim, 54 eu já sei que não funciona. Vai ser um pouquinho mais pesado. Ou seja, se eu tivesse guardado a minha calça lá dos 18, não funciona, porque já nem faz sentido. Então a gente também tem que se libertar disso. Tira desse guarda-roupa aquilo que você percebe que não se encaixa com esses adjetivos que você quer. Então, eu quero conforto. Aí você foi lá, vestiu a saia e você tem que ajeitar a saia o tempo todo. Isso não é confortável, né? E também o que está com carinha de acabado, que às vezes a gente tem mania de guardar. A roupa que está velhinha porque a gente gosta, porque a gente criou assim apego emocional. Mas isso só atrapalha. Então eu tenho certeza que para esse start, para dar esse início, você já fazer essa limpezinha no guarda-roupa, aproveita que é final de semana, já começa na segunda-feira mais livre, leve, solta, sem peso, faz essa revisão do seu guarda-roupa e pensa nesses 5 adjetivos, porque eles vão te nortear. E é assim, um exercício poderosíssimo. Façam, se dediquem a fazer, que com certeza vai ter um resultado muito positivo.
Que demais! Olha, eu vou fazer isso esse final de semana Me mesmo. conte, Vou escolher me todas as conte. minhas roupas. Se tiver um furinho lá, ó, tchau. Pois é, já tira o furinho. E às vezes uma roupa que pra gente não faz mais sentido, para uma próxima pessoa faz super sentido, é uma roupa nova, né? Exatamente. É assim, é um presente super especial mesmo, né? A gente nunca entende. Eu costumo dizer que realmente a gente nunca entende o quanto as nossas atitudes vão reverberar. Então, às vezes, para você era só uma blusinha velha, para a pessoa vai ser a roupa mais especial que ela tem no guarda-roupa, Sim, né? total. Ai, que delícia, Juliette. Amei esse Ah, eu papo. também. Nossa, lá na Essência Genuína vai ser mais incrível ainda. Muito bom. Então, venham para a Essência Genuína, comprem ali no link da bio a entrada de vocês. E, gente, ó, a gente está fazendo uma série de lives, fiquem atentas, que está aí no perfil de cada uma. E a gente está convidando umas às outras para essas lives, para essas conversas, para ir vocês tendo um gostinho do que vai ser a Essência Genuína. Juliette, muito obrigada. O Eu que pessoal adorou aqui nos agradeço. comentários. Ó, vou Coisa boa, aplicar fico já. feliz. Muito Coisa legal. boa. Gente, fico super feliz, adorei o papo, adorei estar aqui com vocês, né? É sempre muito bom a gente falar sobre isso, trazer esses pontos, pensar um pouquinho mais e pensar a imagem, pensar a estética por outros olhos. E eu realmente espero que vocês apliquem no final de semana, vocês vão sentir que é um exercício muito bom, faz muita diferença e deixa pra gente, né? Tira aquele excesso e deixa pra gente aquilo que realmente a gente tem que levar para conseguir focar também em outras coisas e tornar esse momento do se vestir um momento gostoso, um momento de cuidado e não um momento de tristeza, frustração e raiva. E esse é um dos meus objetivos com consultoria de imagem. Então eu super agradeço e vamos para a Essência Genuína, porque vai ter muito mais. Letícia, você já está convidada para uma live comigo para a gente conversar muito, né, sobre todos esses cuidados com a nossa pele, esses produtos e sobre como manter esse corpo saudável e mais próximo da essência. Muito obrigada, Juliette. Foi incrível. Eu aprendi um monte aqui hoje. Acredito que as nossas seguidoras aqui também. Um beijo para a Yara, para a Patrícia, para todas vocês. Vi que a Lu entrou aqui também, minhas alunas. Nossa, um beijão para vocês e venham, porque vai ser incrível. A gente vai passar uma tarde maravilhosa no dia 2, trocando muito, muito, muito sobre tudo isso. Obrigada, Juliette. Um beijo no Eu que coração de agradeço. vocês. Beijão, uma ótima sexta. Para vocês também.